Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Conforme nós temos pensado na série Os Encontros com Jesus no Evangelho de João, e mesmo que a Bíblia seja projetada, mas eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, marque na sua Bíblia. A projeção tem como objetivo algum irmão que esteja com uma versão diferente. Então fique sua Bíblia aberta, pode riscar, pode anotar. Não é pecado você assim fazer. Queria também agradecer a você, nosso querido visitante. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Que o Senhor fale ao seu coração. É uma alegria para a nossa igreja os receber. Se você vinha a Cedrolândia e não vinha à Igreja Presbiteriana de Cedrolândia, você não veio a Cedrolândia. Então é uma honra recebê-los aqui em nossa igreja. Meus irmãos, vamos então ao texto, João capítulo 12, nós vamos agora dos versos 12 a 19. Hoje pela manhã nós ouvimos aquele momento maravilhoso em que Jesus ali é ungido por Maria, aonde ele é servido por Marta, aonde os seus amigos o recebem em uma grande festa, em uma ceia, na casa de Simão o leproso. Nós vimos ali então que Jesus mostra e evidencia claramente como que os sacerdotes, eles não compreenderam quem Jesus era, como que Judas não compreendeu quem Jesus era. E aí nós vamos então agora numa crescente. Lembre que estamos chegando à festa da Páscoa, e agora Jesus está se dirigindo para lá, para Jerusalém. Ainda o que está em mente é que Jesus não apenas cura pessoas, e é bom até aqui nós relembrarmos os milagres de Jesus no Evangelho de João, né? Primeiro milagre, Jesus transforma água em vinho. Segundo milagre, ele cura o filho do oficial do rei. Terceiro milagre, ele transforma ou cura aquele paralítico no tanque de Betesda. Quarto milagre, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, ele anda por sobre as águas. Sexto milagre, Jesus anda por sobre as águas. Eu que adiantei aqui, né? E o sétimo milagre, Jesus ressuscita Lázaro. Então veja que o João ele seleciona 7 milagres para nos mostrar que Jesus tem poder sobre as leis da natureza, que Jesus tem poder sobre as enfermidades, que é por causa do pecado, mas Jesus também ele tem a capacidade de ressuscitar mortos, porque ele é a ressurreição e a vida. Sendo assim, então, nós vemos que esse último milagre, que eu considero o ápice dos milagres de Jesus, nós vemos que agora a repercussão é grande. Há um grande burburinho ali naquela cidade, ao ponto de pessoas saírem de Jerusalém e virem até Betânia, 3,5 km, para verem que de fato Lázaro estava ressurreto, para verem Jesus. E agora Jesus então está se dirigindo para aquela cidade. Então é bom você se lembrar disso. O milagre que deveria ser o maior sinal para a conversão é o milagre que leva Jesus para a sepultura. Contraditório parece-nos isso, né? Porque se eu e você presenciássemos um milagre do tamanho desse, o resultado lógico seria: Jesus é Deus. Mas não é isso que acontece com a grande maioria do povo, não é isso que acontece com os líderes religiosos, e agora esse grande milagre leva Jesus para ser morto. Eu gostaria então de convidá-lo a olhar para esse texto. Nós vamos seguir aquela maneira como temos feito, lido ou lendo versículo por versículo que vai ser exposto, e assim também dentro da divisão. Adentrando a introdução então do próprio sermão, você deve se lembrar que este relato ele é amplamente registrado. Depois você pode procurá-la na sua Bíblia. Tanto Mateus capítulo 21, versos 1 a 11, Marcos capítulo 11, versos 1 a 11, Lucas capítulo 19, versos 28 e 40, e João capítulo 12, versos 12 a 19. Esse relato nos é contado. Então você já chega a uma conclusão. Não que os outros relatos não sejam importantes, mas este relato é muito importante, ao ponto dos 4 evangelistas trazerem para nós essa recepção que Jesus tem
ao chegar lá em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então isso é importante. Então o texto que nós vamos pensar aqui, eu o convido a tirar dele e extrair deles lições preciosas. Outra coisa que eu queria destacar é que agora Jesus sai da calmaria daquele jantar. Quantas pessoas tinham lá? Nós vimos hoje pela manhã. Em torno de 15 pessoas. Jesus, os 12 apóstolos, Lázaro e Simão o leproso. Tanto Maria como Marta estavam ali para servi-los. Então nós vemos aí juntando ou contando as mulheres 17 pessoas. Agora Jesus sai da calmaria daquele jantar, os dias passam e ele agora vai se encontrar com uma grande multidão, o esperando a chegar em Jerusalém. E aí eu queria lembrá-lo também, para você entender o contexto, que nós temos aqui 4 tipos de povo no meio da multidão. Nós temos aqueles que presenciaram de maneira ocular o milagre. Lembre que as pessoas foram até Betânia consolar aquela família amada. Nós temos os que ficaram sabendo do milagre. Então você vai percebendo já isso aí. Jesus está chegando em Jerusalém, um está cutucando o outro e está falando, ó, esse aí é aquele que ressuscitou Lázaro. Então a multidão fica em burburinho. Então nós temos esses que ficaram sabendo. Nós temos ali os líderes religiosos que estão com a boca espumando de raiva ao ver a maneira como Jesus é recebido. E eu imagino os romanos, irmãos, e aqui eu queria destacar, porque os romanos, ao olharem para aquela cena, eu imagino que eles ficam rindo, porque os grandes generais, depois que eles matavam mais de 5.000 homens em combate, eles eram recebidos com grande alarido, com grande festa em Roma. Era lançado perfume sobre a cidade. Eles vinham em um carro especial, cavalos brancos, cavalos de raça, cavalos belos. A multidão recebia acalorada. Eles eram recebidos pelo imperador. Jogos de gladiadores eram feitos em homenagem a estes homens. Mas Jesus, ele chega em um jumentinho, em um animal que não traz nenhuma pompa. E os romanos olhando para aquilo dizem, esse povo é muito atrasado mesmo. Eles têm que aprender a fazer festa com a gente. Então é diante desse cenário, é essa população, esse povo que ali está. Devo lembrar também que nem tudo que a multidão diz, ela sustenta até o final. Estes mesmos que pegam folhas de palmeiras, muitos deles, a grande maioria, estava dias depois, ou não muitos dias depois, dizendo que Jesus deveria ser morto e Barrabás solto. Então, existem pessoas que veem Jesus, mas não creem em Jesus. Eu gostaria de convidá-lo então a olhar para esse texto, e eu gostaria de pensar contigo hoje, meu irmão, em Jesus, o Rei Pastor. Jesus, o Rei Pastor. Jesus não é o rei, aquele rei aclamado como os imperadores romanos. Jesus não é o rei aclamado como o rei Davi. Jesus não é o rei que vive em grandes palácios, como era o rei Salomão. Jesus é o Rei Pastor. E eu convido a sempre prestar atenção na liturgia. Hoje nós cantamos isso várias vezes. Nós cantamos pelo coral e nós cantamos o nosso prelúdio, que Jesus é o nosso pastor, Salmo 23. O Elias leu nos 2 momentos de liturgia, Salmo 118, versos 19 a 24, dizendo que Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Versos 25 a 26, nós lemos que Ele é o que vem em nome do Senhor, o Rei Pastor. Diante disso, então, eu gostaria de convidá-lo a olhar para esse texto. E a primeira lição que eu gostaria de tirar deste texto é que Jesus, o Rei Pastor, se entrega voluntariamente para salvar seu povo. Jesus, o Rei Pastor, se entrega voluntariamente para salvar o seu povo. Vamos juntos? Verso de número 12. Vamos lá? No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Até aí, irmãos. E eu quero destacar aqui esta frase.
Jesus estava de caminho para Jerusalém. Meus irmãos, aqui eu quero destacar uma verdade que está no texto, mas que se nós não olharmos com atenção, ela passa despercebida. Se você se lembrar, nós pensamos naquele sermão da ressurreição de Lázaro, que Tomé, que é conhecido como Dídimo ou Gêmeo, ele diz uma frase maravilhosa. Ele disse assim: então vamos lá para Betânia, para que nós possamos morrer com Jesus. Lembre que ele diz isso porque a tensão era grande, e Lázaro ainda não tinha sido ressurreto, ao ponto dele dizer assim: nós vamos para lá, Jesus vai ressuscitar Lázaro, e nós vamos morrer junto com ele, mas vamos então para lá. Lembre que no contexto anterior, tentaram apedrejar Jesus. O que eu quero dizer, irmãos, é que Jesus, sendo soberano Senhor, ele conhecia o coração dos religiosos. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que naquele dia, ou domingo, aquele dia que ele adentra a cidade, logo depois, na quinta-feira próxima, ele ia ser entregue nas mãos dos seus salteadores. Então, a primeira consideração importante é: Jesus se entrega voluntariamente para que eu e você possamos ter salvação. Isso já nos ensina uma grande lição. Eu e você não somos salvos, irmãos, porque nós somos bons, porque nós não somos. É só você olhar para a sua vida. Imagine se Jesus fosse olhar para o Ralph lá do céu, antes dele se encarnar, porque ele é o dono da história, e ele dissesse: aquele menino que vai nascer em 1987, aquele menino, ele é um grande pecador, ele é um homem falho, ele vai fazer coisas erradas, coisas más, mas eu vou morrer por aquele menino. Bebeto não nasceu em 1987. Bebeto está com 68 anos, irmão, está melhor do que eu. Mas foi assim na vida dele, foi assim na vida do Ângelo, foi assim na vida do Pedro, foi assim na minha vida e na sua vida. Quando Deus olhou para nós, Ele não viu em nós nada de bom, mas sabendo que nós éramos pecadores, Ele decide voluntariamente enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus aceita esse pacto entre Deus e a segunda pessoa da Trindade, Jesus, e Ele decide então se entregar voluntariamente por nós. É por isso que Ele vai à cidade. Ele sabia que aquela recepção era necessária para que o plano dos judeus fosse adiantado. Interessante isso, né? O plano de Deus está se cumprindo no tempo certo, mas o plano dos judeus não era matar Jesus naquele momento. A cidade estava cheia, ia dar, ibope para Jesus. A ideia era matar Jesus às escondidas, mas aquele ato que estava escrito na história, soberanamente na história, antes da fundação do mundo, fez com que aqueles homens que achavam ser os donos da história pudessem agora providenciar meios para que Jesus fosse morto naquela sexta-feira. Se eu e você estamos aqui, irmãos, se eu e você temos redenção, se eu e você temos salvação, é porque Jesus conscientemente decidiu nos salvar. E talvez você tenha vivido a sua vida distante desse Jesus. Talvez você tenha vivido a sua vida longe desse Jesus. E talvez você tenha dito assim: pastor, eu cometi um pecado tão grande, eu cometi um pecado tão odioso, e é impossível eu voltar para a presença do Senhor. Não, meu irmão. É para mim e para você, pecadores odiosos diante de Deus, que Ele voluntariamente se entregou para que nós tivéssemos a salvação. Isso deveria mover o nosso coração em gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande amor por nós. Mas é interessante porque, em segundo lugar, Jesus, o Rei Pastor, olhe comigo, por favor, verso 13, Ele é adorado como Messias enviado. Vamos ler juntos, verso de número 13? A palavra do Senhor nos diz assim: tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Meus irmãos, eu acho interessante, porque
se nós não prestarmos atenção no todo das Escrituras, essa informação também nos passa despercebida. Você já parou para se perguntar por que eles pegam folhas de palmeiras? E eu vou lhe dizer, Salmo 92, verso 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Levíticos 23, verso 40 diz: no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Então, essas folhas de palmeiras simbolizam alegria, irmãos. O povo está alegre, o povo está em festa, porque diante deles há alguém poderoso, alguém grandioso, alguém que eles devem jubilar, alguém que eles devem celebrar. E essas folhas de ramos, ou esses ramos de palmeiras, simbolizavam isso. Aqui, então, nós chegamos a uma conclusão. Qual era a motivação que fizeram com que eles estivessem alegres? Nem toda a alegria que nós temos diante de Jesus, ela era uma alegria fundamentada numa visão correta. Por que isso? Porque muitos que ali estavam, não estavam olhando para Jesus como o Messias Salvador de suas vidas. Eles estavam olhando para alguém poderoso que poderia tirá-los do jugo de Roma. Mais uma vez é necessário nós fazermos esta pergunta: qual é a motivação que tem nos levado a adorar a Jesus? Uma motivação correta ou uma motivação errada? Para alguns, Jesus pode ser aquele que resolve os seus problemas. Jesus pode ser aquele que cura as suas enfermidades. Jesus pode ser aquele amuleto que ele tem na sua vida para que possa o proteger, como quem fecha o seu corpo contra a mal olhada. Mas talvez muitos não estão adorando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É diante deste povo que Jesus é recebido. E agora então, essas multidões que estão vindo de várias regiões, elas se encontram. Mas por que eles estão alegres e jubilosos? Eu gostaria de primeiro destacar que eles estavam felizes, pois a Páscoa estava chegando. E é claro, né, irmãos, isso é importante no meio do povo de Deus. Esse povo estava alegre já pelo contexto que eles estavam vivendo. Era Páscoa, era tempo de celebração, era tempo de olhar para trás e lembrar que Deus tem poder para libertar um povo. Mesmo um povo que seja o povo mais poderoso do passado, os egípcios. E Deus assim então envia 10 pragas. Deus envia o libertador Moisés, e eles são libertos do jugo da escravidão. E agora então eles estão felizes por isso, eles são um povo, eles têm uma nação. Mas em segundo lugar, eles estavam alegres, e só para você relembrar, eles estavam alegres porque Jesus era um libertador poderoso. Olha que coisa boa, irmãos. Jesus mata a fome das pessoas porque ele multiplica pães e peixes. Jesus cura enfermos, então ele resolve o problema do SUS, dos seus dias. E não apenas isso, ele também resolve o problema funerário. Ele ressuscita mortos. Então, eles estão aqui com aquela mesma motivação de João 6,15, você lembra? Lá em João 6,15, Jesus sabia que eles estavam para arrebatá-lo e queriam coroá-lo como rei, mas não como rei pastor, como um rei que cuida de uma nação. Irmãos, quando nós começamos a pensar sobre esta verdade, quando nós pensamos sobre esse texto, volte seus olhos ao texto, porque agora algumas palavras aí serão ditas no verso de número 13. Lembre que eles estão citando o Salmo 118, esse que nós lemos na liturgia. No Salmo 118, que nós lemos, fica clara essa verdade. Eles dizem: nós devemos celebrar o Senhor, porque Ele é o bendito que vem em nome do Senhor. Ele é aquele que pode mudar a nossa vida. Sabe o que significa a palavra hosana? A palavra hosana significa salvar. É um ato imperativo de alguém que nos salva. Então o que eles estão declarando? Jesus é o nosso Salvador. Glória a Deus por isso.
bendito o nosso Salvador, nós estamos jubilosos, o Salvador chegou, Ele está no nosso meio. E essa súplica é uma súplica dirigida a Jeová, pelo adorador, que está convencido de que a hora certa chegou. Irmãos, eu acho interessante isso, né? Porque de fato a hora certa chegou. Jesus estava às portas de ser levado à sua crucificação, à sua morte. A hora certa havia chegado. Esse era o momento preparado desde a fundação do mundo. Mas eles não haviam compreendido que o reino de Jesus era um reino diferente. Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma aplicação à nossa vida desse trecho, desta parte das Escrituras. Eu gostaria de perguntar a você, de maneira muito retórica, mas que você respondesse para você mesmo. Diante da verdade de que Jesus é aquele que vem em nome do Senhor, o nosso Salvador, nós temos olhado para Jesus de fato como esta verdade de quem Ele é? É assim que nós olhamos para Jesus? Quando eu e você chegamos aqui na igreja hoje, ou à igreja hoje, para cultuarmos ao Senhor, o que nos motivou a vir aqui à igreja? Talvez você vestiu a sua roupa, passou o seu bom perfume. Obrigado, tá, Anjo, pelo perfume. O Anjo deu um perfume esses dias. É bom, irmãos. Você tomar um banho de perfume, eu gosto. Você vestiu a sua boa roupa, calçou o seu bom sapato. Talvez quando você ia vestir a sua roupa, você percebeu que você tem que fazer uma dieta urgente, porque já não está cabendo mais. E você já reparou que nós muitas vezes nem paramos para pensar o que nós estamos fazendo ao ir para o culto? Se tornou algo tão mecânico, tão comum, nós cantamos igual cantamos. Você prestou atenção na profundidade das coisas que nós aqui cantamos hoje? Do que nós oramos? Dos textos que nós lemos? E talvez, irmãos, nós adentramos a igreja, nós saímos da igreja, nós vamos vir cultuar durante a semana, no domingo que vem, e nós não paramos para pensar nessa simplicidade profunda da palavra. Eu estou indo à igreja para exaltar e cultuar o nome do meu Senhor e Salvador, Jesus. Este povo falou, e a maioria deles, palavras aleatórias. Palavras aleatórias. Falaram porque alguém cutucou no outro e falou, aí, esse aí é o que ressuscitou Lázaro. E eles então ficam em festas, pegam aquelas folhas, jogam para que Jesus pudesse passar. Mas a verdade é que eles fizeram aquilo mecanicamente, não diante da verdade que eles estavam adorando. Mas em terceiro lugar, vamos aos versos 14 a 16, porque Jesus, o Rei Pastor, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Vamos ler juntos, versos 14 ao verso 16? Vamos lá? E Jesus... Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhes fizeram. Vamos voltar de trás para frente, verso 16. Você já reparou que muitas vezes nós não compreendemos as palavras de Jesus? Irmãos, Jesus estava a todo momento predizendo a sua morte. Jesus a todo momento estava mostrando a eles que ele era o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Contudo, eles agora só lembraram de muitas coisas depois. É exatamente isso que o próprio João está dizendo. Ele está falando assim, irmãos, na hora nós não entendemos o que estava acontecendo. Nós entramos no meio daquela multidão, nós ficamos felizes, porque Jesus foi recebido daquela maneira, mas só fomos compreender o que estava acontecendo tempos depois. E o que eles compreenderam tempos depois? Preste atenção, porque aqui estamos diante do cumprimento de Zacarias capítulo 9, verso 9, que diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião,
Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Meus irmãos, se você ler os sinóticos, e lembre, tudo que nós vamos estudar, se tem relato em outros evangelhos, nós precisamos ver. E nós somos informados que em um lugar chamado Betifagé, nome bonito, né? Jesus manda que os 2 discípulos vão até lá, conversem com o dono daquele animal e digam a eles, o mestre mandou buscar. Esse jumentinho era um jumentinho que nunca havia sido montado por ninguém. Nós somos informados que ele é levado a Jesus, esse jumentinho, e a mãe do jumentinho, ela vai também. E agora então tudo é preparado para que Jesus possa chegar àquela cidade. E agora aqui então, de maneira muito rápida, João nos relata, ele não nos dá muitos detalhes, mas nós complementamos essa informação com os sinóticos. Diante disso, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que Jesus, então aqui claramente é apresentado como o rei e o pastor, que fundamenta o nosso sermão dessa noite. Se você ler Zacarias capítulo 9, e você pode olhar na sua Bíblia, do capítulo 9 ao capítulo 14, nós vemos claramente isso. Zacarias quer mostrar que Jesus não é um rei comum. Jesus é um rei que pastoreia o seu povo. Quando você lê lá o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, Ele me guia a águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos guia mansamente pelas veredas da justiça. Irmãos, não é o pastor Ralph, não é o pastor Ralph, é Jesus. Ele é esse supremo pastor. É esse Jesus que é o pastor que vai em busca da ovelha perdida, é Ele. Nenhum pastor na Palestina antiga, ele tinha mais de 100 ovelhas. Os pastores eram aqueles que trabalhavam, só o supremo pastor, o dono do rebanho, tinha 100 ovelhas. Então, aquele pastor que vai atrás da ovelha perdida é exatamente Jesus, e esta ovelha perdida era eu e você, que não éramos povo e agora somos povo do Senhor. Então agora nós vemos o cumprimento dessa profecia. Jesus é apresentado como esse rei que pastoreia o seu povo. Nós estivemos reunidos com os homens na quinta-feira e nós pensamos um pouco disso. Você já percebeu como que nas escrituras a figura do pastor é muito forte? Abraão, Isaac e Jacó eram o quê? Pastores. Moisés, quando ele esteve no deserto, ele era o quê? Pastor. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Por que nós temos tantas figuras de pastor? Para que nós pudéssemos entender qual é o ministério do supremo pastor Jesus. Jesus é aquele que, mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, entregue nos nossos delitos e pecados, Ele nos dá vida. É esse pastor que Zacarias aponta, e agora esse pastor está adentrando de maneira grandiosa a cidade, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Em segundo lugar, Ele é o rei do seu povo. Eles não precisam ter medo. Ele não é um rei inimigo. Ele é o príncipe da paz. Irmãos, é uma questão lógica a figura. O povo de Israel era invadido por inimigos. O que o rei inimigo fazia, ou o general inimigo fazia, quando eles dominavam aquela cidade? Eles adentravam com seus belos animais de guerra, e eles diziam para a nação: agora vocês estão subjugados. Mas Jesus não é assim. Ele é o príncipe da paz. Ele entra numa jumentinha, ou num jumentinho. Ninguém faz guerra montado em um jumento. Então você percebe que nada está acontecendo à toa. A imagem que é transmitida, a mensagem que é transmitida é: eu venho para ser aquele que traz paz à vida de vocês. Eu vim para salvar vocês. Meus irmãos, duas coisas que eu gostaria de considerar aqui. Primeiro, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, porque Jesus não ia libertar esses homens, esta nação do Império Romano. Mesmo que a sua vida esteja em trevas, humanamente falando, mesmo que ao olhar para a sua vida você não vê perspectiva humana sobre o que você vê com seus olhos aqui. Mas eu gostaria de lembrá-lo nessa noite,
que Jesus, o Supremo Pastor, Ele está cuidando das nossas vidas. Ele é o príncipe que pode nos trazer paz. E a paz não é circunstância. Paz é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. É interessante notar isso, né? O mundo fala tanto de paz, mas a verdadeira paz que eles buscam é por meio de guerras. Ainda é assim. Mas a verdade é que todos que falam de paz, eles têm uma guerra que é muito pior do que qualquer guerra bélica, que é a guerra que está no profundo da nossa alma, no profundo do nosso coração. Esta guerra é a pior de todas as guerras. É quando nós tentamos procurar sentido para a nossa vida e nós não encontramos. É quando nós queremos respostas profundas para a nossa alma e nós não encontramos, mas Jesus é aquele que pode dar paz ao mais profundo do nosso ser, porque Ele é o príncipe da paz. Segundo, Jesus é aquele, e tudo que foi falado a respeito dele se cumpriu cabalmente. Irmãos, eu acho muito belo isso. Tudo o que foi falado a respeito de Jesus se cumpriu. Nenhuma vírgula deixou de se cumprir. Quer ver? Quando Jesus é morto, era comum eles quebrarem as pernas daqueles que eram crucificados. Nós vamos pensar nisso na semana que vem, talvez. A gente fala semana que vem que a gente vai empolgando, né? Já era para ter acabado a série dos encontros, mas aí nós vamos indo. Então, se nós formos encerrar domingo que vem, nós vamos falar sobre isso. Lembre que foi quebrada a perna dos dois ladrões que estavam na cruz, o ladrão condenado e o ladrão salvo. Mas nas pernas de Jesus eles não tocaram, porque a profecia dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, para ter a certeza de que Jesus morreu, eles perfuram o lado de Jesus e do seu pulmão, da sua pleura, sai água e sangue. Nós vamos pensar sobre isso também, isso não é à toa. Lembre que era comum que os mortos por crucificação fossem lançados na parte de trás do Gólgota, numa vala comum. Não, mas Jesus não acontece isso. Jesus é levado para a sepultura, porque foi dito que ele seria levado para uma sepultura. Zacarias 9:9 diz que ele entraria na cidade de Jerusalém em jumentinho, e ele entrou. Tudo o que foi falado a respeito de Jesus se cumpriu. Mas em quarto lugar, versos 17 a 18, olhe comigo na sua Bíblia, por favor. Em quarto e último lugar, Jesus, o Rei Pastor, se apresenta como Messias, por meio dos sinais. Nós vamos, num primeiro momento, ler dos versos 17 ao 18, e depois nós leremos o 19. Vamos ler juntos, irmãos? Dava... o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro. Meus irmãos, os sinais, eles têm como objetivo o quê? Testificar de maneira cabal que Jesus é o Messias Redentor. Então, todos os sinais que aconteceram, todos os sinais relatados, esses sinais eram sinais que testificavam que Jesus não era um homem comum. Afinal de contas, quem pode transformar água em vinho? Afinal de contas, quem pode curar de longe o filho de um oficial, de um rei? Quem pode curar um homem que há 38 anos está ali naquele tanque de Betesda? Quem pode fazer isso? Quem pode multiplicar pães e peixes? Quem pode andar por sobre as águas? E agora eu lembrei, Bebeto. Quem pode curar um cego de nascença? E quem pode ressuscitar um morto? Olhe isso, irmãos. Todos os sinais testificam que Jesus é o Rei, Senhor e Salvador. E é exatamente esta verdade que nós aqui vemos. Esta multidão ali estava, e eles estavam ali porque muitos deles viram Lázaro sair do túmulo. Muitos deles chegaram a essa conclusão: de fato, esse Jesus
Ele é Deus, Ele é um homem diferente. Meus irmãos, e os sinais que Jesus fez, eles continuam latentes nas nossas vidas. Os sinais que Jesus realizaram estão diante de nós. E estes sinais são incontestáveis. Eu fico a imaginar que ninguém morreria por alguém que não ressuscitou. Não é verdade? Imagine que o São Pedro, ele sai aqui declarando aos 30 anos de idade que ele é o Messias. E ele então começa a fazer grandes sinais, grandes milagres, e nós acompanhamos, mas aí nós vamos lá ali no cemitério, enterramos o Messias Pedro, e quando dá domingo ele não ressuscita, nós vamos lá, roubamos o corpo dele, enterramos em outro lugar, e agora nós saímos falando que ele ressuscitou. Irmãos, nós até sustentaríamos isso por um tempo, mas na hora que a espada estivesse diante da nossa cabeça, ou do nosso pescoço, a primeira coisa que nós gritaríamos é assim: não, nós roubamos o corpo dele, ele está enterrado em tal lugar. Mas estes homens não fazem isso, porque eles entenderam que de fato Jesus havia ressuscitado, e esse que havia ressuscitado, ele era de fato o Messias prometido. Os sinais testificam de maneira clara que Jesus é o seu Salvador. Sabe por que talvez você não tenha encontrado sentido para a sua vida? Sabe por que você está dando murra em ponto de faca, tentando buscar sentido para a sua vida, nos prazeres, nas coisas? Sabe por quê que você não tem encontrado respostas? Porque a resposta só vem por meio de Jesus. E agora no verso 19, olhe comigo. Os fariseus estão com raiva, irmãos. E agora o verso 19 nos diz assim: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. E aí vai o mundo após ele. Irmão, só para efeito de consideração de trás para frente. Você já começa a perceber que quando a Bíblia fala de todos, ela não está dizendo que vai salvar todo mundo. Quando nós olhamos para o texto, o mundo aqui que os fariseus dizem, é o mundo que eles ali estão vendo, é aquela multidão. Ele não está falando todo mundo do mundo. Então quando alguém diz assim: não, pastor, Deus não escolhe pessoas, porque a Bíblia diz que Ele deseja salvar todos. Todos quem? Todos os eleitos. O mundo que ele diz aqui não é o mundo todo. Ah não, lá em João ele diz: e Deus, ou Jesus veio salvar o mundo. Não, que mundo é esse? Então você já começa a perceber que a palavra mundo, ela não quer dizer que é todo mundo do mundo. Mundo é um grupo restrito muitas vezes usado. Quer ver um exemplo? Eu digo aqui: todo mundo que aqui está é brasileiro. É verdade? Eu acho que é. Eu acho que não tem ninguém aqui que não seja brasileiro. Mas não é todo mundo do mundo que é brasileiro. Então a gente usa até hoje a palavra todo mundo aqui é brasileiro. Mas voltando à consideração importante do texto, irmãos, os fariseus mais radicais, lembre que há uma divisão entre eles, vocês lembram disso? Alguns disseram assim: vamos com calma, porque fazer esses sinais que esse homem faz é porque ele não é pecador. Possivelmente liderando esse grupo estava Nicodemos. Então havia uma divisão no sinédrio, no meio deles. E agora os mais radicais apontam para os mais equilibrados e dizem: está vendo? Olha o que vocês estão fazendo. Vocês não deixaram prender Jesus lá atrás e agora o problema está grande na nossa mão. E agora talvez esse problema não tem mais como ser resolvido, a não ser nós matarmos ele agora. E eles ficam histéricos, irmãos, eles ficam nervosos. E tanto você pode ver no relato que eles vão sair e rapidamente eles vão conseguir matar Jesus. Rapidamente eles vão conseguir fazer o que eles queriam fazer. Eles estão dizendo: nada há de aproveitar neste homem. Nada há de aproveitar neste homem. Meus irmãos, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Os fariseus, eles tiveram grandes oportunidades de se renderem aos pés de Jesus. Estes homens viram coisas extraordinárias, irmãos. Estes homens viram Jesus curar um homem cego de nascença. Estes homens viram Jesus curar um paralítico que sofria há 38 anos. Estes homens viram grandes sinais que João aqui não relata, mas os outros evangelhos relatam. Mas eles não se renderam ao Senhor.
Pastor, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que esta verdade se repete nos nossos dias. Quantas pessoas já ouviram pregações sobre Jesus? Quantas pessoas já ouviram sermões e mais sermões? Quantas pessoas já tiveram curiosidade de ler as Escrituras e ler a Bíblia? Mas a verdade é que eles nunca decidiram, pela ação do Espírito Santo, que suas vidas fossem transformadas pelo Jesus, Rei e Pastor. Irmãos, a palavra de Deus, ela continua a ser proclamada. Claro que Jesus não está mais aqui, fisicamente, Ele está espiritualmente. E é claro que a nossa transformação é pelo um ato de Deus sobre nós. Nós sabemos disso. Mas nós devemos nos lembrar que nós também temos responsabilidade. Responsabilidade. Por nós não reconhecermos a grandeza de quem Jesus é. Eu gostaria de concluir esse sermão dizendo isso a você. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso Salvador. É só nele que nós podemos encontrar verdadeira alegria. As folhas de palmeiras não trazem alegria. Elas são apenas um símbolo de alegria. O alarido da festa é apenas um sinal de alegria. Mas a verdadeira alegria nós temos em Jesus, o nosso Rei e o nosso pastor. Eu gostaria de orar com você neste momento. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. E talvez você tenha se esquecido desse pastor maravilhoso que é Jesus. Esse pastor que nos conduz. Esse pastor que nos ama ao ponto de dar a vida por nós. Eu gostaria de lembrá-lo nessa noite então, que Jesus, Ele é aquele que traz verdadeira alegria à nossa alma. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor, ó Deus, porque de maneira maravilhosa o Senhor tem nos sustentado. De maneira maravilhosa o Senhor tem nos guardado. Mas de maneira maravilhosa o Senhor nos salvou. Abriu os nossos olhos que estavam cegos. Deu-nos um direcionamento de vida. Converteu o nosso coração. Ó Deus, mas nós rogamos ao Senhor para que possa abrir os olhos daqueles que há muito tempo têm tido a oportunidade de conhecê-lo, que há muito tempo têm tido a oportunidade, ó Deus, de entregarem-se verdadeiramente ao Senhor, mas como os fariseus têm tido o coração endurecido. Abra as mentes, abra os corações, para que eles possam verdadeiramente compreender quem o Senhor é. E assim nós oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.